Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. O homem mais sortudo da Babilônia. À frente de sua caravana, Charrunada, o príncipe mercador da Babilônia, cavalgava orgulhoso. Apreciador de roupas finas, usava túnicas caras e atraentes. Também gostava de bons cavalos e montava com elegância um brioso garanhão árabe. Olhando, seria difícil adivinhar sua idade avançada. Com certeza, não seria possível perceber que em seu íntimo ele estava perturbado. A viagem desde Damasco era longa, e as adversidades do deserto eram muitas, mas não eram essas as causas de sua preocupação. Tampouco eram as tribos árabes, brutais e sempre ávidas por saquear caravanas ricas, que lhe causavam medo, pois sua caravana tinha inúmeros guardas montados como garantia de proteção. O que lhe causava preocupação era o jovem a seu lado, o qual ele trouxera de Damasco. Chamava-se Adangula, era neto de seu sócio de outras épocas, Aradgula, com quem sentia ter uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Ele queria fazer algo pelo neto do amigo, mas, quanto mais pensava, mais difícil lhe parecia. O próprio jovem era o motivo. Charrunada olhou para os anéis e os brincos do jovem e pensou: ele acha adequado que homens usem joias. Tem a mesma expressão forte do avô, que, no entanto, não usava roupas tão vistosas. Apesar de tudo, pedi que ele viesse comigo com a esperança de poder ajudá-lo a começar a vida por conta própria e escapar do desastre em que o pai transformou a herança familiar. Adangula interrompeu seus pensamentos dizendo: por que você trabalha tanto, cavalgando, nestas longas viagens, com sua caravana? Você nunca tira algum tempo para aproveitar a vida? Charrunada sorriu e disse: aproveitar a vida? O que você faria para aproveitar a vida se fosse eu? Se eu tivesse uma fortuna como a sua, viveria como um príncipe. Jamais atravessaria este deserto tão quente. Gastaria os shequels assim que entrassem em minha bolsa. Usaria as túnicas mais caras e as joias mais raras. Seria essa a vida que eu levaria, uma vida que valeria a pena viver. Os dois homens riram. Seu avô não usava joias, disse Charrunada antes de refletir. Então, continuou, em tom de brincadeira: você não reservaria algum tempo para o trabalho? O trabalho foi feito para escravos, respondeu Adangula. Charrunada mordeu o lábio, mas não disse nada até que o caminho os levou ao alto da encosta. Ali, deteve sua montaria e apontou para o vale verdejante à distância. Veja, este é o vale. Se olhar para longe, vai distinguir vagamente as muralhas da Babilônia. Aquela torre é o Templo de Bel. Se tiver olhos aguçados, poderá até ver a fumaça do fogo eterno que arde lá em cima. Então, aquela é a Babilônia? Sempre desejei ver a cidade mais rica do mundo, exclamou Adangula. Foi na Babilônia que meu avô começou sua fortuna. Queria que ainda estivesse vivo. Não teríamos tantas dificuldades. Por que desejar que o espírito de seu avô permanecesse na terra além do tempo que lhe cabia? Você e seu pai podem muito bem continuar o bom trabalho dele. Infelizmente, nenhum de nós tem o dom que ele tinha. Meu pai e eu não conhecemos o segredo dele para atrair as moedas de ouro. Charrunada não respondeu. Em vez disso, deu rédeas à sua montaria e cavalgou pensativo caminho abaixo, rumo ao vale. Atrás dele vinha a caravana, erguendo uma nuvem de poeira avermelhada. Algum tempo depois, chegaram à estrada real e viraram para o sul, em meio às plantações irrigadas. 3 velhos que aravam um campo despertaram a atenção de Charrunada. Estranho, pareciam familiares. Que bobagem! Ninguém passa por um campo 40 anos depois e vê ali os mesmos homens trabalhando. No entanto, algo dentro dele dizia que eram os mesmos. Um deles segurava o arado com a mão trêmula. Os outros seguiam com dificuldade ao lado dos bois, golpeando-os em vão para que continuassem avançando. 40 anos antes ele invejara aqueles homens. Com muita alegria, teria trocado de lugar com eles. Mas quanta diferença agora! Ele olhou com orgulho para trás, para a caravana que o seguia, camelôs e asnos de primeira, carregados com valiosas mercadorias de Damasco. Aquilo tudo era apenas parte de suas muitas posses. Então, ele apontou para os lavradores e disse: eles ainda aram o mesmo campo de 40 anos atrás.
Parece que sim, mas por que acha que são os mesmos? Eu já os vi ali antes, respondeu Shahunada. As lembranças corriam velozes por sua mente. Porque não podia enterrar o passado e viver no presente. Então, ele viu, como em um quadro, o rosto sorridente de Arad Gula. A barreira entre ele próprio e o rapaz arrogante a seu lado dissolveu-se. Mas como ele poderia ajudar um jovem que se achava tão superior, com seu desejo por luxos e suas mãos repletas de joias? Ele poderia oferecer trabalho em abundância para quem desejasse trabalhar, mas nada tinha a oferecer para homens que se consideravam superiores demais para a labuta. No entanto, devia a Arad Gula algo mais do que uma tentativa frustrada. Ele e Arad Gula nunca tinham agido desse modo. Não eram desse tipo de homem. Então, um plano surgiu em sua mente de forma súbita. Havia dificuldades. Deveria levar em conta a própria família e a posição que alcançara. Seria cruel e magoaria. Como era um homem de decisões rápidas, pôs de lado as objeções e decidiu agir. Você gostaria de saber como seu honrado avô e eu formamos nossa sociedade, que nos propiciou tantos lucros? Ele perguntou. Por que não me conta apenas como ganha as moedas de ouro? É o que preciso saber, retrucou o jovem. Shahunada ignorou a resposta e continuou. Comecemos com aqueles homens que estão arando. Eu não era mais velho do que você quando os vi pela primeira vez. Enquanto a fileira de homens da qual fazíamos parte se aproximava deles, o bom e velho Migido, o fazendeiro, criticou a forma descuidada como eles aravam. Migido estava acorrentado ao meu lado e disse: Veja que sujeitos preguiçosos. O homem que segura o arado não se esforça para arar fundo, e os outros não mantêm os bois no sulco. Como querem ter uma boa colheita arando tão mal? Você disse que Migido estava acorrentado ao seu lado? Adangula perguntou surpreso. Sim, com coleiras de bronze no pescoço, e havia uma longa corrente pesada entre nós. Ao lado dele estava Zabado, o ladrão de ovelhas. Eu o conhecera em Arrom. Na ponta, tinha um homem a quem chamávamos de pirata, pois ele não nos revelara seu nome. Achávamos que fosse marinheiro, porque tinha no peito uma tatuagem de 2 serpentes entrelaçadas, a moda dos homens do mar. A coluna era organizada de tal forma que eles caminhavam em fileiras de 4 homens. Você estava acorrentado como um escravo? Indagou Adangula, incrédulo. Seu avô não lhe contou que fui escravo? Ele falava muito de você, mas nunca mencionou isso. Ele era um homem a quem se podia confiar os segredos mais íntimos. Você também é um homem em quem posso confiar, não é? Shahunada olhou-o bem nos olhos. Você pode confiar em meu silêncio, mas estou surpreso. Pode me contar como acabou virando um escravo? Shahunada encolheu os ombros. Qualquer homem pode virar um escravo. Foram a casa de jogos e a cerveja de cevada que me levaram ao desastre. Fui vítima da insensatez de meu irmão. Em uma briga, ele matou um amigo e... Em seu desespero para impedir que meu irmão fosse julgado segundo as leis, meu pai me entregou a viúva como garantia. Como ele não conseguiu juntar prata suficiente para me libertar, ela ficou furiosa e me vendeu para o mercador de escravos. Que vergonha e que injustiça! Exclamou Adangula. Mas, conte-me, como você recuperou a liberdade? Chegarei lá, mais tarde. Deixe-me continuar a história. Quando passamos por eles, os lavradores riram de nós. Um deles tirou seu chapéu velho e fez uma reverência gritando: Bem-vindos à Babilônia, convidados do rei. Ele espera por vocês nas muralhas da cidade, onde será servido um grande banquete de tijolos de barro e sopa de cebolas. Então, todos riram às gargalhadas. Pirata ficou furioso e insultou-os vigorosamente. Por que dizem que o rei nos espera nas muralhas? Eu perguntei a ele. Estamos indo para as muralhas, para carregar tijolos até cairmos de exaustão. Talvez, antes que você caia, eles o espanquem até a morte. Em mim, não baterão. Vou matá-los, ele disse. Então, Migido falou. Para mim, não faz sentido que um mestre espanque até a morte escravos bem dispostos, que dão duro no trabalho. Os mestres gostam dos bons escravos e tratam-nos bem. Quem quer dar duro? Comentou Zabado. Aqueles lavradores são espertos. Não vão ficar exaustos. Só fingem que estão se esforçando.
Você não consegue progredir fazendo corpo mole, observou Migido. Em um bom dia de trabalho, você ara um hectare, e qualquer mestre sabe disso. Mas, quando você ara só meio hectare, isso é fazer corpo mole. Eu não faço corpo mole. Eu gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo que conheço. Ele me trouxe todas as coisas boas que já tive, minha fazenda, vacas e plantações, tudo. Claro, e onde estão essas coisas agora? Debochou Zabado. Para mim, vale mais a pena ser esperto e ir tocando as coisas sem trabalhar. Prestem atenção, se formos vendidos para trabalhar nas muralhas, vou carregar odres de água ou fazer alguma outra coisa fácil, enquanto vocês, que gostam de trabalhar, vão carregar tijolos e se matar. Ele deu uma boa risada. Fui dominado pelo terror naquela noite. Não consegui dormir. Eu estava perto da corda do guarda e, enquanto os outros dormiam, chamei a atenção de Godoso, que montava a guarda no primeiro turno. Ele era um salteador árabe, o tipo de malfeitor que, se roubasse sua bolsa, também acharia necessário cortar sua garganta. Diga-me, Godoso, Sassarai. Quando chegarmos à Babilônia, vamos ser vendidos para trabalhar nas muralhas. Quer saber por quê? Indagou ele, desconfiado. Você não entende, lamentei-me. Sou jovem, quero viver. Não quero trabalhar até a morte ou morrer espancado nas muralhas. Tenho alguma chance de conseguir um bom mestre? Vou dizer uma coisa, respondeu ele, sussurrando. Você é um bom sujeito, não cria problema para Godoso. Outras vezes, vamos primeiro ao mercado de escravos. Agora, escuta. Quando compradores vêm, diz que você é bom trabalhador, gosta de trabalhar duro para bom mestre. Faz quererem comprar. Se não convencer eles comprar, no dia seguinte, você carrega tijolos. Trabalho muito duro. Depois que ele foi embora, fiquei deitado na areia quente olhando as estrelas e pensando no trabalho. O que Migido dissera sobre o trabalho ser seu melhor amigo me fez questionar se o trabalho também seria meu melhor amigo. Com certeza, sim, se me ajudasse a sair daquela situação. Quando Migido acordou, sussurrei-lhe as boas notícias. Era nosso único raio de esperança enquanto seguíamos rumo à Babilônia. No fim da tarde, aproximamo-nos das muralhas e vimos longas fileiras de homens subindo e descendo por íngremes caminhos diagonais, como formigas negras. Quando chegamos mais perto, ficamos assombrados ao nos depararmos com os milhares de homens que trabalhavam. Alguns cavavam fosso, outros usavam a terra para fazer tijolos de barro. A maior parte estava carregando os tijolos em grandes cestas, subindo pelos caminhos até onde estavam os pedreiros. 4. Feitores insultavam os retardatários e estalavam seus açoites nas costas daqueles que não conseguiam manter-se na fila. Vimos pobres sujeitos exaustos que cambaleavam e caíam sob suas cestas pesadas, incapazes de ficar em pé outra vez. Se o açoite não conseguia fazer com que se erguessem, eles eram empurrados para o lado e abandonados, contorcendo-se em agonia. Logo, seriam arrastados para a beira da estrada, onde permaneceriam junto aos demais corpos à espera de túmulos não consagrados. Estremeci ao contemplar essa cena horrível. Então, era aquilo que aguardava o filho de meu pai, caso fracassasse no mercado de escravos. Godoso estava certo. Fomos levados, através dos portões da cidade, para a prisão dos escravos, e na manhã seguinte, nos conduziram aos cercados no mercado. Ali, os homens se amontoavam apavorados, e apenas os açoites dos guardas conseguiam fazer com que continuassem andando, para que os compradores pudessem examiná-los. Ansiosos, Migido e eu falávamos com qualquer homem que permitisse que nos dirigíssemos a ele. O vendedor de escravos trouxe os soldados da guarda real, que algemaram o pirata e o espancaram brutalmente quando ele protestou. Quando o levaram, senti pena dele. Migido pressentiu que logo nos separaríamos. No momento em que não havia compradores por perto, com muita veemência, ele tentou inculcar em minha mente como o trabalho seria valioso para mim no futuro. Há homens que odeiam o trabalho. Eles o transformam em seu inimigo. É melhor tratar o trabalho como um amigo. Procure Goster Deli. Não se importe se é árduo. Se você tem em mente como será boa a casa que está construindo, então, não importa se as vigas de madeira são pesadas e se o poço de onde é tirada a água para a argamassa está distante. Prometa-me, garoto, que, se conseguir um mestre,
trabalhará para ele o mais arduamente que puder. Se ele não reconhecer seu empenho, não se importe. Lembre-se, o trabalho, quando bem feito, faz bem para quem o faz. Ele o torna um homem melhor. Ele fez uma pausa quando um fazendeiro corpulento veio até o cercado e nos examinou com um olhar crítico. Migido, então, perguntou sobre a fazenda e as plantações dele, e logo convenceu de que seria um escravo útil. Depois de uma dura barganha com o vendedor de escravos, o fazendeiro tirou de dentro da túnica uma bolsa de ouro, e logo Migido se foi, atrás de seu novo mestre. Alguns outros homens foram vendidos ao longo da manhã. No meio do dia, Godoso confidenciou-me que o vendedor estava desgostoso e não ficaria ali outra noite mais. Ao anoitecer, levaria o restante dos homens para o comprador do rei. Eu já me desesperava quando um homem grande e agradável veio até a muralha e perguntou se entre nós havia algum padeiro. Aproximei-me dele e disse: por que um bom padeiro como você iria querer outro padeiro, de qualidade inferior? Não seria mais fácil ensinar suas próprias habilidades a um homem bem disposto? Olhe para mim, sou jovem, forte e gosto de trabalhar. Dê-me uma chance, e farei de tudo para ganhar ouro e prata para sua bolsa. Ele ficou impressionado com minha disposição e começou a negociar com o vendedor, que, desde que me comprará, nunca havia reparado em mim, mas que agora louvava com eloquência minhas capacidades, minha boa saúde e minha boa disposição. Senti-me como um boi gordo sendo vendido a um açougueiro. Por fim, para minha grande felicidade, o negócio foi fechado. Fui embora atrás de meu novo mestre, sentindo-me o homem mais sortudo da Babilônia. Gostei muito de minha nova casa. Nananaid, meu mestre, ensinou-me como moer a cevada no moinho de pedra que se erguia no pátio, como acender o fogo no forno e também como moer bem fina farinha de gergelim para os bolos de mel. Eu tinha um leito no barracão onde ele armazenava seus grãos. A velha criada escrava, Svasti, alimentava-me bem e gostava do modo como eu a ajudava nas tarefas pesadas. Ali estava a chance pela qual ansiara de tornar-me valioso para meu mestre e de talvez encontrar um meio de ganhar minha liberdade. Pedi a Nananaid que me ensinasse como sovar o pão e como assá-lo. Ele o fez, muito feliz com minha disposição. Depois, quando eu já podia fazer isso bem, pedi que me mostrasse como fazer bolos de mel, e em breve era eu quem assava toda a produção. Meu mestre achava ótimo ficar à toa, mas Vasti sacudiu a cabeça em desaprovação. Não trabalhar é ruim para qualquer homem, declarou ela. Achei que aquele seria o momento de pensar em um modo pelo qual eu pudesse começar a ganhar dinheiro para comprar minha liberdade. Como a última fornada terminava ao meio-dia, imaginei que Nananaid aprovaria se eu encontrasse alguma atividade lucrativa para o período da tarde, desde que eu dividisse os ganhos com ele. Então, tive a ideia de assar mais bolos de mel e vendê-los nas ruas da cidade aos homens que tivessem fome. Apresentei meu plano a Nananaid da seguinte forma: se, depois que eu terminar de assar os pães, usar minhas tardes para ganhar dinheiro para você, não seria justo que dividíssemos os ganhos, de modo que eu pudesse ter dinheiro para gastar em coisas que todo homem deseja e das quais necessita. Seria justo, sim, seria justo, ele admitiu. Quando lhe contei sobre meu plano de vender nossos bolos de mel, ele o apreciou. Eis o que vamos fazer, ele sugeriu. Você vende 2 por uma moeda, eu fico com metade das moedas para pagar a farinha, o mel e a lenha usada para assá-los. Do restante, metade é minha e a outra metade é sua. Fiquei muito satisfeito com essa oferta generosa, em que poderia ficar com um quarto de minhas vendas. Naquela noite, trabalhei até tarde para fazer um tabuleiro no qual expor os bolos. Nananaid me deu uma de suas túnicas velhas para que eu tivesse uma boa aparência e Svasti me ajudou a remendá-la e lavá-la. No dia seguinte, assei uma quantidade extra de bolos de mel. Pareciam tostados e apetitosos no tabuleiro enquanto eu percorria a rua, anunciando aos gritos minha mercadoria. No início, ninguém pareceu interessar-se, e isso me desanimou. Mas eu insisti, no decorrer da tarde, à medida que as pessoas foram ficando com fome, os bolos começaram a sair, e logo o tabuleiro ficou vazio. Nananaid ficou satisfeito com meu sucesso e, com prazer, pagou a minha parte. Fiquei encantado por ter meu próprio dinheiro. Migido estava certo quando disse que um mestre apreciava o bom trabalho de seus escravos.
Naquela noite, eu estava tão entusiasmado com meu sucesso que mal consegui dormir, e tentei calcular quanto poderia ganhar em um ano, e quantos anos seriam necessários para comprar minha liberdade. Passei a sair todos os dias com meu tabuleiro de bolos, e logo consegui clientes fixos. Um deles era ninguém menos do que seu avô, Arad Gula. Ele era mercador e vendia tapetes para as donas de casa. Percorri a cidade de ponta a ponta, acompanhado de um burrico carregado de tapetes e de um escravo negro que cuidava do animal. Ele comprava 2 bolos para si e 2 para seu escravo, sempre fazendo uma pausa para conversar comigo enquanto comia. Um dia, seu avô me disse algo de que sempre me lembrarei. Gosto de seus bolos, garoto, mas gosto ainda mais do empenho com que você os vende. Esse espírito pode levá-lo longe no caminho do sucesso. Consegue entender, Adangula, o que essas palavras de incentivo significaram para um garoto escravo, sozinho em uma cidade grande lutando com todas as forças para sair daquela situação humilhante? À medida que os meses se passavam, continuei a colocar moedas em minha bolsa. Ela começava a ter um peso reconfortante, pendurada à minha cintura. O trabalho estava demonstrando ser meu melhor amigo, como Migido dissera. Sentia-me feliz, mas Vasti estava preocupada. Estou com medo por seu mestre, que está passando tempo demais nas casas de jogos, queixou-se ela. Certo dia, tive a grande felicidade de encontrar meu amigo Migido na rua. Ele conduzia para o mercado 3 burricos carregados com vegetais. Estou indo muito bem, disse ele. Meu mestre gosta do meu trabalho, pois agora sou capataz. Ele confia em mim para vender seus produtos no mercado, e também mandou buscar minha família. O trabalho está me ajudando a superar minhas grandes dificuldades. Algum dia, vai ajudar a comprar minha liberdade, e terei novamente minha própria fazenda. Com o tempo, Nananai passou a esperar com impaciência cada vez maior meu retorno depois das vendas. Assim que eu voltava, ele conferia avidamente nosso dinheiro e fazia a divisão. Também me encorajava a procurar novos fregueses e a aumentar as vendas. Frequentemente eu atravessava os portões da cidade para atender os feitores dos escravos que construíam as muralhas. Eu odiava voltar àqueles cenários desagradáveis, mas os feitores eram compradores generosos. Um dia, eu me surpreendi ao ver Zabado esperando na fila para encher seu cesto com tijolos. Estava magro demais e encurvado, e suas costas estavam marcadas pelos vergões e pelas feridas das chibatadas dos feitores. Fiquei com pena dele e lhe dei um bolo, que ele enfiou na boca como se fosse um animal faminto. Vendo seu olhar de cobiça, eu saí correndo antes que ele pudesse arrancar de mim o meu tabuleiro. Então, certo dia, seu avô, Arad Gula, me perguntou: por que você trabalha tanto? Foi quase a mesma pergunta que você me fez hoje, lembra? E eu lhe repeti o que Migido dissera sobre o trabalho, e lhe falei que, de fato, este revelava ser meu melhor amigo. Mostrei-lhe orgulhoso minha bolsa cheia de moedas e disse que estava economizando para comprar minha liberdade. E, quando for livre, o que você fará? Ele quis saber. Pretendo virar um mercador, eu respondi. Depois de ouvir isso, ele me confidenciou algo de que eu nunca havia suspeitado. Você não sabe, mas eu também sou escravo. Trabalho em sociedade com meu mestre. Cale-se! Exclamou Hayden Gula. Não quero ouvir mentiras que difamem meu avô. Ele não era um escravo. Seus olhos ardiam de fúria. Sarunada permaneceu calmo. Depois de uma pausa, ele disse: eu o respeito e o honro por ter superado todas as adversidades, tornando-se um cidadão importante de Damasco. E você, que é neto dele, foi forjado no mesmo molde? É homem o bastante para encarar os fatos ou prefere viver sob falsas ilusões? Hadan Gula empertigou-se na cela. Então, com profunda emoção na voz, respondeu: meu avô era amado por todos. Seus grandes feitos foram incontáveis. Quando houve a grande fome, acaso não foi ele quem comprou grãos no Egito? E não foi a caravana dele que os levou para Damasco e os distribuiu entre a população, para que ninguém morresse de fome? Agora, vem você dizer que ele não passava de um escravo desprezível na Babilônia.
Se tivesse continuado escravo na Babilônia, talvez pudesse ser chamado de desprezível, mas ele se tornou um grande homem em Damasco por seu esforço pessoal, e os próprios deuses perdoaram seus infortúnios e o honraram com respeito, respondeu Shahunada, que então prosseguiu. Depois de me contar que era escravo, ele disse que estivera muito ansioso para reaver sua liberdade. Agora que tinha dinheiro suficiente para comprá-la, estava preocupado com o que deveria fazer. Já não estava vendendo bem, e temia ficar sem a proteção de seu mestre. Eu o reprovei por sua indecisão. Não se prenda mais a seu mestre, eu lhe disse. Recupere a sensação de ser um homem livre. Haja como um homem livre e seja bem-sucedido como um. Decida o que pretende realizar, e o trabalho vai ajudá-lo a concretizar esse desejo. Ele seguiu o caminho declarando-se feliz, porque eu fizera se envergonhar de sua covardia. 5. Um dia, voltei a cruzar os portões para fora da cidade e me surpreendi ao ver uma grande multidão reunida. Quando pedi explicação a um homem, ele disse: Não ouviu falar? Um escravo fugitivo matou um dos guardas do rei e foi trazido para julgamento. Vai ser açoitado até a morte pelo crime, e até o próprio rei estará aqui. A multidão ao redor do cativeiro era tão compacta que eu nem quis me aproximar, por medo de que virassem meu tabuleiro de bolos de mel. Então, subi numa muralha em ruínas para ver por sobre as pessoas. Tive a sorte de ver o próprio Nabucodonosor em sua carruagem dourada. Jamais havia visto semelhante esplendor e tão belas túnicas e cortinados de tecidos dourados e veludo. Não consegui ver o açoitamento, embora ouvisse os gritos do pobre escravo. Fiquei pensando e me perguntei como alguém tão nobre quanto nosso elegante rei era capaz de assistir a tamanho sofrimento. Contudo, quando vi que ele ria e gracejava com seus nobres, percebi que era um homem cruel, e compreendi por que os escravos que construíam as muralhas eram tratados de forma tão desumana. Depois que o escravo morreu, seu corpo foi pendurado em um poste por uma perna, para que todos o vissem. Quando a multidão começou a diminuir, cheguei mais perto. Em seu peito, vi tatuadas 2 serpentes entrelaçadas. Era o pirata. Quando voltei a encontrar-me com Arad-Gula, ele era outro homem. Ele me cumprimentou cheio de entusiasmo, dizendo: Veja, o escravo que você conheceu é agora um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros já estão aumentando. Minha esposa está radiante de felicidade. Ela é uma mulher livre, sobrinha de meu mestre, e deseja muito que nos mudemos para outra cidade, onde ninguém sabe que fui um escravo. Assim, nossos filhos estarão a salvo de alguma rejeição por conta dos infortúnios do pai. O trabalho tornou-se meu maior aliado. Ele permitiu que eu reconquistasse minha confiança e minha habilidade para as vendas. Eu fiquei muito feliz por poder devolver, ainda que fosse uma pequena parte, o incentivo que ele me dera. Certa noite, Svasti veio falar comigo, muito angustiada. Seu mestre está com problemas. Receio por ele. Alguns meses atrás, ele perdeu muito dinheiro nas mesas de jogo. Ele não está pagando ao fazendeiro pelos grãos nem pelo mel, e também não paga ao prestamista. Eles estão irritados e o ameaçando. Por que devemos nos preocupar com a irresponsabilidade dele? Não somos seus guardiões, eu respondi sem pensar. Rapaz tolo, você não está entendendo. Ele entregou seu título ao prestamista como garantia de um empréstimo. Pela lei, você pode ser tirado de nosso dono e vendido. Não sei o que fazer. Ele é um bom mestre. Ah, por que deveria ter semelhante problema? Os temores de Svasti tinham fundamento. Enquanto eu estava assando os pães na manhã seguinte, o prestamista apareceu com um homem a quem chamou de Sazi. Este homem me examinou com o olhar e disse que eu serviria. O prestamista não esperou que meu mestre voltasse, e disse a Svasti que lhe informasse que havia me levado. Levaram-me embora apenas com a túnica que me vestia e a bolsa de moedas bem presa ao cinto, deixando a fornada de pães pela metade. Fui arrancado de meus sonhos mais acalentados, assim como o furacão arranca a árvore da floresta e a atira ao mar revolto. De novo, uma casa de jogos e a cerveja de cevada haviam me causado um desastre. Sazi era um homem grosseiro e rude. Enquanto ele me conduzia pela cidade, eu lhe falei do bom trabalho que havia feito para Nananaide e disse-lhe que esperava fazer um bom trabalho para ele. Sua resposta não foi encorajadora.
Não gosto do trabalho que estou fazendo, e meu mestre também não, ele disse. O rei pediu a ele que me mandasse construir um trecho do grande canal. O mestre me mandou comprar mais escravos, dar duro no trabalho e terminar rápido. Ora, como pode um homem terminar rápido uma obra tão grande? Ele concluiu. Imagine um deserto sem uma árvore sequer, apenas moitas rasteiras e um sol que ardia com tamanha fúria que esquentava a água nos barris a ponto de mal conseguirmos bebê-la. Então, imagine fileiras de homens, descendo até a mais profunda escavação e subindo com pesados cestos de terra por trilhas empoeiradas, do nascer ao pôr do sol. Imagine a comida sendo servida em coxos abertos, dos quais nos servíamos como se fossemos porcos. Não tínhamos tendas nem leitos de palha onde dormir. Foi nessa situação que me encontrei. Enterrei minha bolsa em um local que marquei perguntando-me se algum dia voltaria a desenterrá-la. No início, trabalhei com boa vontade, mas, à medida que os meses se arrastavam, senti meu espírito ser derrotado. Então veio uma febre, causada pelo calor, e dominou meu corpo exausto. Perdi o apetite e mal conseguia comer o carneiro com legumes que nos serviam. À noite, virava-me de um lado para o outro, infeliz, sem conseguir dormir. Em minha angústia, perguntava-me se não teria sido melhor o plano desabado, fazer corpo mole e não se matar de trabalhar. Lembrei-me, porém, da última vez em que o vi e reconheci que não era um bom plano. Pensei em Pirata e em sua amargura, e perguntei-me se não deveria lutar e matar. A lembrança de seu corpo ensanguentado mostrou que esse plano também não servia. Recordei-me, então, de meu último encontro com Megido. Suas mãos estavam profundamente calejadas por conta do trabalho duro, mas seu coração estava leve e havia felicidade em seu semblante. O plano dele era o melhor. Contudo, eu estava tão disposto a trabalhar quanto Megido. Ele próprio não teria trabalhado com mais determinação do que eu. Então, por que meu trabalho não me trazia felicidade e sucesso? Seria o trabalho que trazia felicidade a Megido, ou felicidade e sucesso dependiam apenas dos deuses? Estaria eu destinado a trabalhar pelo resto de minha vida sem realizar nenhum desejo, sem felicidade ou sucesso? Essas questões misturavam-se em minha mente, e eu não encontrava respostas. Sentia-me totalmente perdido. Dias depois, quando minhas forças pareciam estar chegando ao fim e eu ainda não havia encontrado uma resposta para minhas perguntas, Sazi mandou-me chamar. Um mensageiro fora mandado por meu mestre para me levar de volta à Babilônia. Desenterrei minha preciosa bolsa, envolvi-me nos farrapos que restavam de minha túnica e coloquei-me a caminho. Enquanto cavalgávamos, a mesma imagem de um furacão que rodopiava, jogando-me de um lado a outro, passava o tempo todo por minha mente febril. Eu parecia estar vivendo as estranhas palavras de um cântico de minha cidade natal, Arrom. Fustigando um homem como um furacão, atingindo-o como uma tormenta, cujo curso ninguém consegue seguir, cujo destino ninguém pode prever. Estaria eu destinado a ser para sempre punido por algo que não sabia o que era? Que novos sofrimentos e decepções me aguardavam? Imagine minha surpresa quando, ao entrarmos no pátio da casa de meu mestre, vi Arad Gula à minha espera. Ele me ajudou a desmontar e abraçou-me como a um irmão há muito perdido. Quando fomos embora, eu teria seguido atrás dele como um escravo deve seguir seu mestre, mas ele não permitiu. Ele passou o braço por meus ombros e disse: "Procurei você por toda parte." Quando já havia quase perdido as esperanças, encontrei Svasti, que me falou sobre o prestamista, e ele me indicou seu nobre proprietário. Foi uma negociação difícil, e ele me fez pagar um preço exorbitante, mas você vale a pena. Sua filosofia e sua iniciativa têm sido minha inspiração neste meu novo caminho de sucesso. A filosofia de Megido, não a minha, interrompi. A filosofia de Megido e a sua. Graças a vocês dois, estamos indo para Damasco, e preciso de você para ser meu sócio. Veja, em um instante, você será um homem livre, ele exclamou. Dizendo isso, ele tirou de sob sua túnica a placa de argila contendo meu título. Ergueu-a bem alto e atirou-a para que se partisse em uma centena de pedaços no calçamento da rua. Com alegria, pisoteou os fragmentos até reduzi-los a poeira. Lágrimas de gratidão encheram meus olhos. Eu sabia que era o homem mais sortudo da Babilônia.
Como vê, no momento de maior aflição, o trabalho mostrou ser meu melhor amigo. A disposição para trabalhar foi o que me permitiu escapar de terminar como escravo nas muralhas. Também impressionou tanto seu avô que ele me escolheu como seu sócio. Neste momento, Adangula perguntou: quer dizer que o trabalho foi a chave secreta de meu avô para as moedas de ouro? Era a única chave que ele tinha quando conheci, respondeu Shahunada. Seu avô gostava de trabalhar. Os deuses aprovaram seus esforços e recompensaram-no de forma generosa. Começo a entender, disse Adangula, pensativo. O trabalho atraiu os muitos amigos que ele tinha, pois eles admiravam seu empenho e o sucesso que este lhe proporcionou. O trabalho trouxe o respeito de que ele tanto gozava em Damasco. O trabalho trouxe todas as coisas que desejo. E eu achava que o trabalho só servia para os escravos. A vida está repleta de prazeres dos quais os homens podem desfrutar, comentou Shahunada. Cada um tem seu lugar, e me alegra que o trabalho não seja exclusivo dos escravos. Se assim fosse, eu seria privado de meu maior prazer. Há muitas coisas das quais gosto, mas nada toma o lugar do trabalho. Shahunada e Adangula cavalgaram às sombras das imensas muralhas até chegar aos grandes portões de bronze da Babilônia. Ao se aproximarem, os guardas do portão aprumaram-se e, respeitosamente, saudaram aquele cidadão honrado. De cabeça erguida, Shahunada conduziu a longa caravana através dos portões e pelas ruas da cidade. Eu sempre desejei ser como meu avô, confessou-lhe Adangula. Nunca soube que tipo de homem ele era. Foi você quem me revelou. Agora que sei, eu o admiro ainda mais, e estou ainda mais decidido a ser como ele. Acho que nunca poderei pagar a você por me revelar a verdadeira chave para o sucesso dele. De hoje em diante, usarei essa chave. Começarei de forma humilde, como ele começou, pois isso é muito mais adequado à minha verdadeira situação do que joias e roupas finas. Dizendo isso, Adangula tirou os brincos e os anéis. Então, puxou as rédeas de seu cavalo, deixou-se atrasar e passou a cavalgar com profundo respeito atrás do líder da caravana. Um resumo histórico da Babilônia. Nas páginas da história não há uma cidade mais fascinante do que a Babilônia. O próprio nome evoca visões de riqueza e esplendor, e seus tesouros compostos de objetos de ouro e joias eram extraordinários. É natural imaginarmos que uma cidade tão rica se situava em uma região de exuberância tropical, circundada por abundantes recursos naturais, como florestas e minas, mas não era esse o caso. A Babilônia localizava-se às margens do rio Eufrates, em um vale plano e árido. Não tinha florestas nem minas, nem mesmo pedras para construções. Sequer estava situada próxima a uma rota natural de comércio. As chuvas eram insuficientes para manter a agricultura. Essa grande cidade é um exemplo notável da capacidade do ser humano de alcançar grandes objetivos usando os meios disponíveis. Todos os recursos usados em sua criação e manutenção foram desenvolvidos pelo ser humano, e todas as suas riquezas também resultaram do trabalho humano. A Babilônia tinha apenas dois recursos naturais, o solo fértil e a água do rio. Em um dos maiores feitos de engenharia de todos os tempos, os babilônios desviaram as águas do rio por meio de represas e imensos canais de irrigação. Os longos canais atravessavam o vale árido, levando ao solo fértil as águas que proporcionavam a vida. Constituíram um dos primeiros grandes projetos de construção que se conhece. Jamais o mundo tinha visto colheitas tão abundantes como as que esse sistema de irrigação propiciou. Por sorte, durante sua longa existência, a Babilônia foi governada por linhagens sucessivas de reis para os quais conquistas e saques tinham importância secundária. A cidade esteve envolvida em várias guerras, mas em sua maioria foram conflitos locais ou defensivos, contra invasores de outras nações que cobiçavam a riqueza babilônica. Seus notáveis governantes entraram para a história em virtude de sua sabedoria, seu empreendedorismo e sua justiça. A Babilônia não produziu monarcas pretensiosos, que ansiavam conquistar o mundo conhecido para que todas as nações prestassem tributo a seu ego. A Babilônia já não existe mais como cidade. Quando desapareceram as forças humanas que a construíram e mantiveram por milhares de anos, ela rapidamente se converteu em uma ruína deserta. O local onde, no passado, a cidade se erguia está localizado a cerca de 1000 quilômetros a leste do Canal de Suez, próximo ao norte do Golfo Pérsico, na Ásia. A latitude é de cerca de 30 graus a norte do Equador,
praticamente a mesma da cidade de Yuma, no estado do Arizona. Seu clima era semelhante ao dessa cidade norte-americana, quente e seco. O Vale do Eufrates, que no passado foi uma região agrícola populosa e irrigada, é hoje, novamente, um deserto árido varrido pelos ventos. Os capins escassos e os arbustos do deserto lutam para sobreviver em meio às areias sopradas pelo vento. Os campos férteis, as grandes cidades e as longas caravanas de ricos mercadores já não existem. Desde aproximadamente o início da era cristã, os únicos habitantes são bandos nômades de árabes que garantem sua magra existência pastoreando pequenos rebanhos. O vale está pontilhado de pequenos montes. Durante séculos, foram considerados simples colinas, até que chamaram a atenção dos arqueólogos por conta dos cacos de cerâmica e tijolos que as tempestades ocasionais revelavam. Museus europeus e americanos patrocinaram expedições para executar escavações científicas nessa região. Pás e picaretas logo revelaram que as colinas eram antigas cidades. Poderiam até ser chamadas de túmulos de cidades. A Babilônia foi uma das cidades desenterradas nessas escavações. Durante 20 séculos, os ventos haviam soprado sobre elas areias do deserto, e todas as paredes construídas com tijolos, ao ficarem expostas, haviam se desintegrado e voltado a ser terra. Foi isto que se tornou a rica Babilônia, uma pilha de pó abandonada por tanto tempo que ninguém mais se lembrava de seu nome, até que a remoção paciente do entulho de séculos revelou as ruas e as ruínas de seus nobres templos e palácios. Muitos cientistas consideram que a civilização que existiu na Babilônia e em outras cidades do Vale do Eufrates é a mais antiga da qual há registros confirmados, havendo sido feitas datações que remontam a 8.000 anos, aproximadamente. É interessante mencionar os métodos usados para tais datações. Nas ruínas da Babilônia foram encontradas descrições de um eclipse solar. Os astrônomos calcularam com facilidade a data em que um eclipse semelhante foi visível na Babilônia, e assim puderam estabelecer a relação entre o calendário deles e o nosso. Dessa forma, foi possível provar que, há cerca de 8.000 anos, os sumérios, habitantes da Babilônia, viviam em cidades muradas. Por quantos séculos cidades assim já existiam antes disso é algo que só podemos especular. Os habitantes dessas cidades não eram simples bárbaros que viviam protegidos por muralhas. Eram um povo culto e esclarecido. A julgar pela história escrita, foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas e o primeiro povo a ter uma língua escrita. Já falamos dos sistemas de irrigação que transformaram o Vale Árido em um paraíso agrícola. Os vestígios desses canais ainda podem ser traçados, embora estejam em sua maioria tomados pela areia. Alguns eram tão largos que, quando vazios, uma dúzia de cavalos poderia cavalgar lado a lado por seu leito. Em tamanho, poderiam igualar-se aos maiores canais dos estados de Colorado e Utah, ou até superá-los. Além de irrigar as terras do vale, os engenheiros babilônios executaram outro projeto igualmente grandioso. Por meio de um elaborado sistema de canais, conseguiram drenar uma imensa área pantanosa na foz dos rios Eufrates e Tigre, tornando-a apta para a agricultura. Heródoto, viajante e historiador grego, visitou a Babilônia em seu apogeu e nos deixou a única descrição conhecida feita por um estrangeiro. Seus escritos trazem uma minuciosa descrição da cidade e de alguns costumes incomuns de seus habitantes. Ele menciona a notável fertilidade do solo e a colheita abundante de trigo e cevada que obtinham. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada e chegou até nós graças ao método de registro escrito que criaram. Naquela época distante, o papel não havia sido inventado. Em lugar disso, os babilônios laboriosamente gravavam seus escritos em placas de argila úmida. Depois de moldadas, as placas eram cozidas e se transformavam em ladrilhos duros, com 15 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de espessura. Tais placas de argila, também chamadas de tablets ou tabuletas, eram usadas da mesma maneira como usamos a escrita hoje. Nelas eram gravadas lendas, poesias, histórias, transcrições de decretos reais, as leis do país, títulos de propriedade, notas promissórias e até cartas que eram levadas por mensageiros a cidades distantes.
Essas placas nos fornecem um vislumbre dos assuntos íntimos dos babilônios. Por exemplo, em uma placa que evidentemente era parte dos registros de um comerciante da área rural, lê-se que, numa determinada data, um cliente trouxe uma vaca e a trocou por 7 sacas de trigo, das quais 3 foram entregues no ato e 4 ficaram reservadas para o cliente. Os arqueólogos recuperaram bibliotecas inteiras com centenas de milhares de placas que permaneceram a salvo por terem ficado soterradas nas cidades destruídas. As imensas muralhas que rodeavam a cidade constituíam uma das mais notáveis construções da Babilônia. Os povos da antiguidade as incluíram entre as 7 maravilhas do mundo antigo, junto à Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Atribui-se à rainha Semíramis a construção das primeiras muralhas, no período inicial de construção da cidade, mas os pesquisadores modernos não conseguiram encontrar vestígios das muralhas originais ou determinar sua altura exata. Com base em citações feitas por autores antigos, estima-se que tivessem de 15 a 18 metros de altura, sendo revestidas externamente com tijolos cozidos e protegidas por um profundo fosso cheio de água. As muralhas mais recentes e mais famosas começaram a ser construídas cerca de 600 anos antes de Cristo pelo rei Nabopolassar. 6 Ele planejou a reconstrução numa escala tão grandiosa que não viveu para ver a obra terminada. Quem a concluiu foi seu filho, Nabucodonosor, cujo nome é familiar nos anais da história bíblica. A altura e a extensão das novas muralhas eram assombrosas. Fontes confiáveis relatam que atingiam cerca de 50 metros de altura, o equivalente à altura de um moderno prédio de 15 andares. Estima-se que sua extensão total tenha sido de 14 a 18 quilômetros, sendo tão largas que uma carruagem de 6 cavalos poderia circular no alto delas. Pouco restou dessa tremenda estrutura, exceto uma parte das fundações e do fosso. Além da ação dos elementos, os árabes completaram a destruição extraindo os tijolos para erguer construções em outros locais. Contra as muralhas da Babilônia lançaram-se, sucessivamente, os exércitos vitoriosos de quase todos os conquistadores daquela era de guerras e invasões. Uma legião de reis sitiou a Babilônia, sempre em vão. Os exércitos invasores da época eram respeitáveis. Os historiadores mencionam forças de 10.000 cavaleiros, 25.000 carruagens e 1.200 regimentos de infantaria com 1.000 homens por regimento. Habitualmente, eram necessários 2 ou 3 anos de preparação para reunir material bélico e estabelecer depósitos de alimentos ao longo do trajeto planejado. A organização da cidade da Babilônia assemelhava-se muito à estrutura de uma cidade moderna. Havia ruas e lojas, vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias nos bairros residenciais, sacerdotes oficiavam em templos magníficos. Dentro da cidade, uma área murada interna abrigava os palácios reais. Essas muralhas interiores, dizia-se, seriam mais altas que aquelas que protegiam a cidade. Os babilônios eram hábeis artesãos, dedicados à escultura, à pintura, à tecelagem, à ourivesaria e à metalurgia, e também à fabricação de armas e implementos agrícolas. Os ourives criavam joias de grande valor artístico. Várias amostras foram recuperadas dos túmulos dos cidadãos ricos e encontram-se expostas nos principais museus do mundo. Numa época muito remota, em que o resto do mundo ainda usava machados de pedra para cortar árvores, e lanças e flechas com ponta de sílex para caçar e guerrear, os babilônios empregavam machados, lanças e flechas com pontas de metal. Eram hábeis financistas e comerciantes. Até onde sabemos, foram os inventores do dinheiro como forma de troca, das notas promissórias e dos títulos de propriedade por escrito. A Babilônia não foi invadida por exércitos inimigos até cerca de 540 anos antes de Cristo. Mesmo então, suas muralhas não capitularam. A história da queda da Babilônia é muito incomum. Ciro, um dos grandes conquistadores da época, planejava atacar a cidade e tinha esperança de transpor suas muralhas inexpugnáveis. O rei da Babilônia, Nabonido VII, foi convencido por seus conselheiros a avançar contra Ciro, enfrentando-o sem esperar que a cidade fosse sitiada. Na derrota que se seguiu, o exército babilônico fugiu para longe da cidade. Ciro, então, entrou pelos portões abertos e tomou conta da cidade, sem encontrar resistência. Depois disso, o poder e o prestígio da cidade declinaram gradualmente. Alguns séculos depois, a Babilônia foi abandonada, deixada à mercê dos ventos e das tempestades que a devolveram à terra deserta sobre a qual sua grandeza fora erguida.
A cidade havia caído para nunca mais se reerguer, mas muito devemos à sua civilização. A passagem do tempo transformou em pó as orgulhosas paredes de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia persiste.